Shalom, shalom, a paz de Cristo. Hoje nós vamos estar falando sobre mente pornográfica. O que é mente pornográfica? A estratégia do inimigo é, como eu disse no vídeo anterior, iniciar a ideia de que existe pornografia, de que existe esse tipo de concupiscência na mente da pessoa. E a segunda parte desse trabalho que o diabo tem é de fazer essa pessoa gostar demais desse assunto, a ponto de que sua mente fique danificada, sua mente fique aprisionada a esse assunto. Então, é necessário que se haja uma libertação de mente, um mindset. O que é um mindset? É uma configuração da mente. Porque a nossa mente, ela define aquilo que nós desejamos, a nossa mente define aquilo que nós gostamos. Tem gente que, quando abre a janela de manhã, vê um dia bonito, fala, meu Deus, que dia lindo. Tem outras pessoas que abrem a janela de manhã, veem o mesmo dia e não falam nada. Por quê? Porque a mente dela não foi condicionada a gostar de um dia bonito. Da mesma maneira, tem gente que tudo que olha vê pornografia, vê prostituição, vê sexo, vê adultério, porque a mente foi configurada, danificada a ser uma mente pornográfica. Então, o problema da pornografia começa na mente. A pessoa, ela tem uma mente pornográfica de maneira que essa mente vai liberar os gatilhos que vão gerar o desejo da prática da masturbação ou do adultério ou da sensualidade exagerada, dos fetiches, da homossexualidade, da prostituição e de tudo aquilo que é desdobramento da pornografia. Então, nesse vídeo, eu preciso que você observe com muita atenção se você tem esse problema. Então, eu vou mostrar aqui várias evidências de uma mente pornográfica. Nem todas a pessoa vai ter. Tem gente que tem todas elas, tem gente que tem 3, 4, 2 dessas, mas de qualquer maneira, qualquer uma dessas evidências é um indicador, é um sinal vermelho, é um sinalizador de que essa mente provavelmente está danificada a ser uma mente pornográfica. Então vamos lá, gente. Primeiro, aquela pessoa que gosta de conversar sobre assuntos quentes. Não tem nada de errado de vez em quando você bater um papo sobre sexo, sobre algum assunto realmente quente, como se diz aí. Mas tem gente que, você sabe que se quiser ter um papo legal com essa pessoa, é só entrar nesse assunto. Isso você vê muito na igreja. Tem sempre aquele ou aquela que o assunto, se esquentar um pouquinho, é um assunto mais interessante. Então, isso pode ser uma evidência de mente pornográfica. Uma pessoa que gosta de contar piadas picantes, você vai ver que as piadas que a pessoa conta sempre vão envolver sensualidade, sexo. Por quê? Porque ela precisa estimular no seu interlocutor um assunto dessa natureza para que eles possam estar conversando. Porque enquanto conversam, as fantasias começam a acontecer na mente. Então, geralmente, a pessoa quer entrar no assunto com alguém, mas não pode, porque a pornografia é um vício oculto. Então, na conversa, na linguagem, nas brincadeiras, você vai perceber que tem gente assim. Eu já tive na minha igreja, alguns anos atrás, um obreiro, que um dia eu falei para ele, meu filho, você tem mente pornográfica. Ele, o que é isso, pastor? Eu expliquei para ele. Eu falei, olha as suas brincadeiras, olha as suas conversas, olha, você tem várias evidências de que existe pornografia escondida dentro de você. E ele desconversou para cá, desconversou para lá, depois melhorou. Deve ter sido confrontado e melhorou. Existe aquela pessoa que faz muito comentário sobre o corpo ou beleza do sexo oposto. Então, você vê às vezes um homem, passou uma moça bonita, ele comenta com um irmão ou com um colega, poxa, que moça bonita. E às vezes até comenta de uma maneira discreta, comenta, não é nada demais, só achei bonita, mas você percebe que a pessoa está evidenciando que olhou, evidenciando que teve um desejo. Então isso acontece muito, acontece no meio cristão, porque é feito de uma maneira maquiada, né? Passou a moça bonita, não, olha só, como é que pode uma mulher andar desse jeito? Na verdade, ele está incomodado com aquilo porque está mexendo com ele, não é? Uma certa vez, eu fui visitar um bairro muito, muito humilde no Rio de Janeiro e as moças andavam com short curto, que era uma cultura daquele bairro. Muito quente, muito sol, a cultura de comunidade.
e com o bumbum de fora, com os seios praticamente à mostra, eu fiquei muito incomodado. Fiquei terrivelmente incomodado na época. E eu comentei com um amigo meu que morava dentro daquele bairro, eu falei, rapaz, como é que você consegue conviver no meio dessa nudez toda? E ele falou, pastor, aqui a gente está acostumado com isso, não incomoda tanto mais. É normal para nós. Então veja bem, eu fiquei incomodado, porque aquilo me chamava atenção. Uma pessoa que às vezes tem a pornografia escondida dentro, ela vai se incomodar mais do que os outros. É claro que não foi o meu caso daquela vez. Por quê? Porque realmente era um choque cultural. Eu realmente não estava acostumado. Mas uma outra pessoa que tivesse pornografia ia transformar aquele ambiente ali em um banquete. Meu Deus do céu, eu preciso vir mais aqui. Entende isso? Então, tem também aquela pessoa que tem excesso de fetiche. O que é um fetiche? Fetiche é um desejo sexual diferenciado. Por exemplo, um casal, a esposa tem vontade de ver o marido vestido disso ou vestido daquilo, né? Vestido de médico, vestido de bombeiro, ou o marido tem a vontade de ver a esposa vestida disso, vestido daquilo. Legal, uma vez ou outra não tem problema nenhum. Mas quando você vê que a pessoa tem excesso de desejo por esses fetiches, ou um excesso de desejo por vícios sexuais. Tem gente, não, o sexo só pode ser na maneira tal, ou tem que ter a mão aqui, tem que ter a mão ali. E você percebe que a pessoa é viciada em algo. Ou num fetiche, ou numa fantasia, ou num movimento específico. Isso pode ser também uma evidência de uma mente pornográfica, tá bom? Outra coisa que é uma evidência são desejos ocultos. E aí eu não tenho como dar exemplo, cada um tem os seus. Tem gente que tem uns desejos esquisitos demais, ninguém sabe, mas está dentro de você. Aí você, poxa, se eu pudesse eu ia fazer sexo em cima da ponta de um foguete. Estou dando um exemplo bem doido aqui. Mas pode ser uma questão também de pornografia. Não tem nada de errado em desejar, gente. Nós somos humanos. Mas se a pessoa tem muito disso, pode ser que ela tenha uma mente pornográfica. Ela exagera na fantasia porque a mente está danificada. Necessidade de ver fotos ou vídeos de nudez ou até mesmo de sexo explícito. Isso aí é uma clara evidência de uma mente pornográfica. A pessoa está lá, poxa, eu preciso ver. Preciso ver, aí vai atrás da foto. Como eu disse no vídeo anterior, antigamente você tinha que comprar uma revista. Tinha que ir longe. Hoje em dia a pessoa entra na internet, dá um clique, vê, saciou, acabou. Então pode ser também uma questão de pornografia, tá bom? De mente pornográfica. Essa necessidade de ver. E muitas pessoas, elas escondem essa necessidade, mas você vai perceber que a pessoa gosta de assistir um filme, não estou falando de filme pornográfico não, um filme comum, mas que a pessoa sabe que num determinado momento do filme tem uma cena de um pouquinho mais quente. Às vezes não é nem um sexo explícito, mas é o que chama de soft porn, um pornô discreto, que é aquele um seio aparecendo, um nu mais discreto, mas a pessoa vê aquilo ali e aí está do lado da esposa ou do lado do marido, perto dos filhos, é um filme. Mas você percebeu que a pessoa queria muito ver aquele filme. Gosta desse tipo de filme. Já não há mais incômodo. Porque quando nós somos libertos, a nudez deve nos incomodar. Ainda que seja um segundo, deve nos incomodar. Imagina, por exemplo, um filme que você vê na sua casa. Você veria na igreja? Você colocaria no telão da igreja para assistir com os irmãos? Ah, mas é uma cena de nudez rápida, mas você não colocaria na igreja. Então, há uma evidência aí de algo fora do controle, anormal, fora do padrão. O uso de termos vulgares quando se refere ao sexo oposto, quando se trata de questões sexuais, quando vai falar, fala termos vulgares sobre a mulher, ou sobre o homem, ou sobre sexo. A boca, muitas vezes, ela vai revelar os pensamentos pornográficos, direta ou indiretamente. Tem pessoas que acompanham, isso é muito comum nos homens, a mulher também faz, mas a mulher é muito discreta nisso, que é acompanhar o sexo oposto com os olhos. Então o homem ele é mais primata nisso. Ele percebe que a moça está vindo ali com um corpo bonito, então o homem avalia primeiro a frente e de acordo com o que ele viu na frente ele quer ver atrás. Então o que acontece? O homem ele olhou e a mulher vai passando, ele vai passando. Isso aí é muito fácil de captar dentro da igreja, principalmente nós que somos cristãos.
É só você olhar um irmão de longe, quando ele estiver sozinho. Você fica olhando de longe, você vai perceber que o irmão está sozinho. Aí vai passar a mulher, a carnuda, né? Aí o irmãozinho vai, acompanhou. Então, isso aí é mente pornográfica. Porque nesse momento que ele olhou, ele não apenas olhou, ele imaginou coisas. A mulher também faz, só que a mulher não faz assim, ó. A mulher não acompanha com o olhar. A mulher é mais discreta. Primeiro porque quando a mulher olha para lá, ela tá vendo tudo aqui, ó. Elas são muito detalhistas. Então, às vezes a mulher olha para você, para os seus olhos, ela tá vendo a sua coxa, ela tá vendo o volume do seu pênis. A mulher também tem mente pornográfica. E outra coisa, a mulher, ela é muito discreta. Então, ela para olhar um homem de costa, para olhar o bumbum do homem, para avaliar o bumbum do homem, ela não vai olhar na hora, ela espera, ela vai olhar com discrição, mas existe muito mulheres com mente pornográfica. Então, quando a pessoa passa, a pessoa que tem mente pornográfica, ela já cria um hotel na sua cabeça, ela já imagina o quarto, a cor, não sei o que lá, os objetos, aí já tira, virtualmente, ela já tira a roupa da outra pessoa. Aliás, uma coisa que eu sempre ensino às irmãs da igreja, você que é líder, você que é pastor, pode ensinar também para as mulheres da igreja orarem dizendo: Senhor, eu peço que um anjo agora blinde o meu corpo, para que nenhum homem consiga me imaginar nua. Porque tem muitas irmãs da igreja que já foram visualizadas nuas por um monte de homem, e o diabo facilita. Então a pessoa não viu a foto, não viu o vídeo, não viu pessoalmente, mas aqui na mente já viu tudinho, prontinho, tudo entregue. Então essa oração é muito importante. E você, que olha para qualquer irmã e já imagina nua, ou você, irmã, que olha para qualquer irmão e já imagina fazendo isso, fazendo aquilo, botando a mão aqui, falando isso, falando aquilo, precisa ser liberto. Precisa ser liberta. Às vezes uma pessoa na igreja te sorri para você, te dá um abraço, te dá um beijo, aperta a sua mão. Você já vai lá no outro lado, já viaja literalmente na sua imaginação, porque a mente é pornográfica, tá bom? Então você passa a imaginar pessoas conhecidas sem roupa, você passa a imaginar, né, o que não deve, se excita quando a pessoa sorri para você, quando te abraça, quando te cumprimenta, quando te dá um pouquinho de atenção, e aí envolve essa questão da mente pornográfica, carência emocional, orfandade e libertação. E também, uma coisa que pode acontecer com uma pessoa que tem mente pornográfica, é olhar para um objeto comum e imaginar uma questão sexual. Ver um objeto no formato fálico, como chama, né? Fálico, já imagina um pênis. Aí olha uma árvore com um cortezinho diferente, já imagina uma perna aberta, uma vagina. Tem gente que a mente é tão suja que para onde olha ela vê sujeira, vê pornografia. Então eu dei para vocês aqui, podia dar muito mais do que isso, mas eu dei aqui as principais evidências de indicadores de uma pessoa com mente pornográfica. Agora, a libertação dessa mente pornográfica, ela é resultado de várias coisas, muitas coisas que nós vamos falar no decorrer desse curso, mas resumindo, para você ter aí um norte do que nós estamos fazendo, a libertação ela vai se basear em alguns fatores. Primeiro, consagração espiritual. Então a pessoa precisa estar uma vida de consagração, jejum, oração, arrependimento, isso faz parte da vida do crente. Participar de cultos de consagração na igreja, sábado de manhã, quinta de manhã, não sei qual é o dia. Se a sua igreja não tem culto de consagração, visite outra, mas participe, faça a consagração pessoal. Orações de renúncia. O que é oração de renúncia? É você identificar os seus pecados, as suas iniquidades, as suas maldições e dizer em voz alta para o diabo: eu renuncio isso, eu renuncio isso, vai renunciando tudo em oração. Isso é muito importante. Número 3, fugir da aparência do mal. Não adianta você ficar lutando contra a pornografia e a sua casa cheia de filme com pornografia, cheia de foto, a sua internet, uma coisa que é muito importante, bloqueia a senha, pede para um parente, para a esposa, para alguém, bloquear navegador, bloqueia tudo. Peça, ou sai do computador de vez, sai da internet, fuja da aparência do mal. Se o problema não é a internet, é na rua, certa pessoa que chega perto de você, mexe contigo, sai de perto. Isso é necessário, não tem jeito, tá bom? Amor ao próximo, isso é importante porque
A pornografia, você olha para uma mulher ou para um homem como se fosse objeto. Uma pessoa que poderia ser seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã. Né? E você olha como se fosse objeto. Às vezes você está olhando para um crente pensando em pornografia, então não tem amor no seu coração. Isso daí também tem que ser tratado. E santificação dos olhos, é botar a mão nos seus olhos e dizer, Senhor, eu converto os meus olhos. Converto os meus olhos, converto meus órgãos sexuais, converto minhas mãos, converto minha mente, converto meu coração. Tá bom, gente? Então é isso aí. Durante o decorrer desse curso, nós vamos aprofundar ainda um pouco mais essa questão da libertação. Que a sua mente seja livre, que a sua mente seja a mente do céu, a mente pura, os olhos puros, a mente liberta. Agora presta atenção, o exercício desse vídeo é muito forte. Não faça o que está aqui embaixo perto de ninguém, é você sozinho. Eu vou colocar aqui embaixo um vídeo e você vai assistir esse vídeo. E esse vídeo ele vai denunciar se há pornografia na sua mente. Esse pequeno vídeo ele vai denunciar. E depois de assistir o vídeo, tem um formuláriozinho aqui embaixo, você preenche qual foi a sua experiência assistindo esse vídeo com sinceridade. Amém? Deus te abençoe muito. Até a próxima.